Como a beleza de uma obra pode fazer com que ela seja estupidamente famosa. Vou fazer um vídeo um pouco mais contraído, dessa vez falando do anime Demon Slayer, só que dessa vez eu não vou focar na história, não. Eu vou focar basicamente num quesito que eu acho interessante da obra, não sei se muita gente já falou, é que o anime Demon Slayer tem uma história que eu vejo que ela é muito simples. Não é ruim, a construção dela e tudo mais, o desenvolvimento do personagem é massa. Tem muitos personagens marcantes, que nem o cara lá, o protagonista e tudo mais, que tem subitamente determinado a ajudar a sua irmã na sua saga para ela voltar a ser basicamente humana. O vilão, que é marcante e tudo mais, que eu achei interessante do design dele ser inicialmente parecido muito com o Michael Jackson, né? Basicamente os videoclipes do Michael Jackson, principalmente aqueles antigos, que é interessante, que é o Muzan. Tanto é que pode dizer assim que o povo até fazia umas referências nos outros canais aí, que era basicamente tipo assim, fazendo como o Muzan como se ele estivesse sendo o Michael Jackson, fazendo aquela dancinha do Moonwalker para trás. Que é interessante. Até que foi uma sacada genial do autor da obra fazer isso. Mas eu falo que a história de Demon Slayer, em sua grande maioria, ela é simples. Ela é bem simples, ela é basicamente a história de um personagem indo em busca de voltar, pode dizer assim, em busca da cura da sua irmã, para que os dois possam viver normalmente. Pode dizer assim, sem precisar mais ter o risco inicial na obra dela acabar se alimentando de um humano e se torne um monstro. E se tornando assim um monstro, ela tem que ir de saco, para que eles possam viver tranquilo. E que também ela possa, futuramente, se ela quiser crescer e tudo mais, e constituir uma família. É tipo assim, passar a ter a sua própria descendência. Ele vai essa saga, já que inicialmente na obra ele perdeu quase toda a sua família, só sobrando ele a Nezuko, que é interessante. A premissa é massa. O que na minha opinião fez esse anime como história como um todo, com essa premissa simples de uma pessoa sendo resgatada, foi basicamente dois elementos: a sua arte e a sua expressão artística, que é muito bonito. Sinceramente, Demon Slayer é bonito, é muito bonito, e a qualidade da animação, é top. Ela é muito top. Tipo assim, o design, a dedicação que eles usam para poder fazer os efeitos especiais. Você vê que é uma produção do anime muito top. Mas, como história, tem várias histórias de animes que tem, pode dizer assim, nessa mesma pegada. De personagem top, vilões caricatos e alguns até heróis massa. É tipo assim, tá quase como um padrão hoje em dia. Não foge muito do clichê de hoje em dia das histórias de animes. Só que na minha visão, é uma obra que, se não fosse pela animação top, seria como mais uma daquelas histórias ok. Teria um grande público, já que a pegada do anime é naquela questão mais shonen e tudo mais, de lutas. É mais voltado para momentos em que tem bastante luta e história trágica nessa parte, a história trágica dos vilões, porque é interessante, mas também é um padrão. Parece que quase todos os vilões têm que ter um passado tenebroso hoje em dia nas histórias. Não pode, a maioria das histórias não pode ter um vilão que é só vilão. Tipo assim, ele é mau e tudo mais, e ele gosta de ser mau. Não, ele porque tem que ser um vilão que, antes de ele se tornar um vilão, ele tinha um passado trágico e tudo mais. E ele foi influenciado por causa desse passado trágico. Aí ele se tornou um vilão. Clichê demais, mas ainda assim é massa. Ver o Leme e tudo mais, e ver o que o Muzan tava querendo fazer um exército. Ele queria fazer um exército, além de que ele quer ser até onde eu vi na história, a motivação dele é que ele quer ser o bambambam de todos. Ele quer mandar em tudo. Ele só quer ser o cara top que manda em todos os demônios e quer ser como pode dizer, o soberano.
com ele depois se tornando totalmente soberano quando ele conseguir a habilidade de poder até mesmo andar durante o dia pelo sol, para que ele não se vire fumaça durante o dia. Então, essa é a saga do vilão, que é interessante. Mas eu ainda não sei também se o Muzan vai mais para frente vai ter mais histórias dele, contando se ele também teve uma motivação grandiosa, que ele era uma pessoa que sofria bastante coisa no seu passado, e por causa disso ele, depois que se tornou o demônio, ele agora tá nessa saga de querer cada vez mais poder. Ou talvez, quem saiba, eles quebram esse paradigma e mostrem que não. Muzan, desde quando era humano, ele sempre foi um cara ruim. Ele foi um cara ruim que adquiriu poder. E depois que ele adquiriu poder, ele se tornou mais ruim ainda. Que seria interessante. Seria quase na mesma pegada, se for, pode dizer assim, um dos vilões do Gato de Botas, que é aquele mais gordão e tudo mais, que é o que antes ele até conta seu passado, porque ele coloca até tem o grilo do Pinóquio no seu ombro. Aí o grilo falante que tenta, pode dizer assim, coloca ele no bom caminho. E ele começa, tipo assim, e tem até aquele meme que ele fala e tudo mais do passado dele, do que não. Ele não era um cara que teve uma vida sofrida, não, ele era um cara que, ao contrário, ele tinha uma vida muito de boa, mas ele quer ser vilão porque ele gosta de ser vilão. E o bichinho até fica espantado, tipo assim, ele acha que não, mano, você não pode fazer isso. Aí ele até fala que ele tinha uma vida de empreendimento e tudo mais. Ele tinha uma vida de sucesso, mas ele queria porque queria mais e mais poder. E ó, tô nem aí pra quem tiver pela frente, eu vou passar por cima de todo mundo. Que é engraçado, que é interessante, que foge desse estigma. Que hoje em dia a maioria dos vilões tem que ter um passado triste de ter sido uma pessoa sofrida por trás. É legal, é interessante, mas depois de um certo tempo começa a ficar chato. Quanto mais eles começam a repetir esse padrão, começa a cada vez mais ficar mais chato. O bom é quando tem um ou outro que foge desse padrão. Aí hoje em dia tá, como pode dizer assim, tá mais estimado. Em si, a história em si é legal, tem personagens cativantes, mas eu chamo de Demon Slayer, é um anime com uma história boa, mas com uma arte melhor ainda. Que se não fosse a arte, não teria tantos fãs hoje em dia. A animação que eles gastam para poder fazer esse anime é de outro nível. E eu sei que algumas pessoas vão achar que ele é profundo e tudo mais, que é um dos animes mais profundos que conheceram, talvez porque foi o primeiro anime que conheceu, porque sinceramente, tem animes que têm mensagens que, na minha visão, são mais importantes para se aprender e tudo mais, e que fazem você questionar, talvez, a questão do universo, do que esse. Às vezes, eu carinhosamente gosto de dizer, os melhores animes não são com mensagens boas, não são aqueles que têm uma animação foda. Uma animação que, tipo assim, vai te deixar com o olho caído, as lutas marcantes, não. Às vezes, nem sempre, as mensagens que talvez te ajude a crescer como pessoa estão naqueles animes que você despreza, pois não tem uma beleza muito gráfica, top. A produção é mais simples, mas você vê que a dedicação com a obra para ser algo a mais, para somar, é legal. Não é aquela coisa mais focada apenas no design. É mais questão, tipo assim, da profundidade, das decisões, e que são obras de nicho diferente. Que é o interessante, que no universo dos animes tem de tudo. Se você é aquela pessoa que só quer ver uma história com lutas massas e arte legal e com um pouco de profundidade, é o que mais você vai ter hoje em dia. Mas você não vai ter uma grande profundidade, um grande questionamento, não. Você só vai acompanhar a história do carinha se tornando cada vez mais e mais forte e derrotando os vilões. Clichê, mas legal. Só quem saiba no futuro
ou talvez nas próximas histórias parem de ter apenas vilões com passado triste. Quem saiba, seja a futura tendência, vilões que são vilões apenas porque sim, porque eles gostam de fazer o mal e eles querem ver o povo sofrendo. Essa pegada de um vilão mais, pode dizer assim, mais tenebroso, que quer o controle de tudo. Seria interessante. Não sei se vamos ter mais deles, mas por enquanto vamos nos deleitando e aproveitando a arte desse anime, que pela arte eu recomendo muito. Mas se você quer ver um anime mais com uma profundidade, uma história mais profunda, que possa te trazer mais mensagens legais, recomendo assistir outros animes. Não esse. Esse é mais pelas lutas e por umas mensagens até interessantes, mas não muito profunda. Não é um anime muito para você fazer você pensar. É mais só para um entretenimento, ok. E nos vemos até a próxima.